Aliás, é uma coisa interessante do Brasil. Eu fui para pousar em Tabatinga, e aí você vai no controle. Tudo era, né? Você, apesar de que tem o Civan, Civan gastou muito dinheiro e a gente não vi. Eu achei que podia ser melhor. Mas o controle da região de Tabatinga, que faz divisa com Letícia, que é na Colômbia, né? O controle é feito pelos colombianos, nas 27 milhas dentro do Brasil. Quando você chega em 27 milhas antes, você tem que chamar. Aí eu chamei o controle e falei, para o controle amazônico. E eu pensei que fosse o controle amazônico do Brasil. Não, era o controle amazônico da Colômbia. Que interessante. E a mulher veio em espanhol. Aí que eu falei papo de uniforme, ela não entendeu. Mas eles consideram que é Colômbia ou que é Brasil? Não, que é Brasil. O Brasil deixa... é um acordo. Um acordo. Mas é um acordo que um dia perguntando para um amigo meu, eu falei, vem cá, da aeronáutica, falei, nós temos um acordo que a gente entra do lado deles também? Não. Só eles entram. Quer dizer, agora, por que isso? Muito importante. Eu percebi lá, a Colômbia tem muito mais tecnologia que o Brasil. É mesmo? Sim, de comunicação. Foi um investimento americano muito grande, né? Então, e lá é uma área extremamente preocupante, porque praticamente 80% da droga que você produz na pasta base na Colômbia, no Peru, né? Desce ali pela Venezuela, que desce pelo rio, passa por aquela região. Então, é mais fácil. Tipo assim, você criou o problema, tem um monte de droga aí, cuida aí que eu não vou cuidar desse negócio. Aí eles acabam cuidando e com certo, porque, por exemplo, na Colômbia, eu fui na divisa, né? Você não pode entrar, o monomotor não entra na Colômbia. Ele não aceita plano de voo. E principalmente anfíbio. É? Não pode. Entendeu? Porque Por quê? Por causa do tráfico de droga. Entendi. Entendeu? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que me deu suporte, que as pessoas, o público em geral veio a conhecer, infelizmente, uma fatalidade, que foi o Bruno Araújo Pereira, que junto com o Dom Felipe foram assassinados lá, né? Lembra um pouco dessa história, foi recente, né? Foi recente, tem alguns Bruno meses, mas lembra um pouco, pessoal. Né, que ele cuidava das tribos isoladas, o Dom Felipe, um inglês, repórter, e eles foram mortos, né, pelos ribeirinhos e dois irmãos, mas que na verdade, logo que eu soube, eu já tinha a minha impressão, que hoje está muito clara. Aquilo foi mando do crime organizado. Entendeu? Crime organizado, né? É o narcotráfico que manda naquela região. O PCC ali é muito forte? Não, o PCC faz uma negociação ainda tem os cartéis, né, de Medellín. E aí você tem os cartéis que dominam dentro do Peru, que lá é uma divisa, os da Colômbia, certo? E você tem uma grande negociação, que nós tivemos problemas entre a família do Norte, né, e o PCC no comando do Rio. Então, ali é um lugar que inexiste Estado. O Estado não existe ali. É mesmo? É controlado pelo narcotráfico. Todo mundo vive sob o signo do medo, né? Quando eu cheguei lá, Você não sabia disso? Não. Quando você entrou... Eu tinha uma ideia, porque eu vi muito vídeo antes, mas não sabia que era tão... assim... É aterrorizador, sabe? Você fica com muito medo lá. Porque você sabe o seguinte, se tiver algum problema, tudo bem, eu estava de avião, mas eu precisava de gasolina. Numa lancha muito rápida, você chega 6 dias, demora 6 dias para chegar lá em Manaus, né? Por isso que quando veio a pandemia, eu disse para Carla, minha mulher, eu falei, olha, lá vai ser um problema, porque quando chegar a pandemia, a assistência desses ribeirinhos indígenas vai ser muito deficiente. Tanto é que morreu muita gente, muito mais lá na Amazônia, né, por conta do negacionismo no primeiro momento, mas principalmente por falta de estrutura. Uhum. Né? Então, lá é um lugar que falta estrutura, né, carece, e que as pessoas, infelizmente, o Estado inexiste. Aí foi que o Bruno estava incomodando as pessoas, e tem um detalhe que é interessante, que a grande imprensa, às vezes, eu vi e eu disse, olha, isso é coisa do narcotráfico. E foram perceber isso um mês depois. Pode ter envolvimento, tem um cara lá chamado Colômbia, que eu ouvi falar desse cara, que é um peruano, por sinal, e que foi preso, mas e lá
ninguém faz nada sem autorização do narcotráfico, porque ele impera. É como se você fosse lá numa favela numa comunidade, né, do Rio de Janeiro, que a milícia, né, domina. Então, existe o domínio nessas áreas dos extremos do Brasil, muito embora o Exército Brasileiro faz um trabalho excepcional, sabe? Nas divisas. Mas a nossa fronteira, ela é gigantesca. É muito grande, né? É difícil. Grande. Como é que você controla Fica muito caro, né? Muito caro, rapaz. E assim, não é quem vai para aqueles rincões, é uma coisa difícil para você chegar, difícil para você manter. Nenhuma família quer ir junto, então geralmente o militar ele vai sozinho, né? Porque o filho não tem onde estudar. Então realmente é uma situação que o Brasil precisa olhar para esse cenário com maior atenção, entendeu? Tem o bônus, mas tem o ônus também, né? Às vezes a gente esquece do ônus. Não é tão simples assim cuidar daquilo ali, né? Não é. Não é, e não é por falta de vontade, talvez falta de planejamento, mas é muito custoso, muito caro, muito caro. Eu vi lá, por exemplo, no Rio, você tem do lado colombiano, barcos enormes, né, que controlam os militares ostensivos. Já não tem o mesmo. Quando desce para o Brasil, já não tem essa pegada, porque é muito custoso também. E o Rio Amazonas, ele tem, na verdade, ele tem 6.900 quilômetros, né? Ele tem linha reta 3.000, mas são 6.000 quilômetros. Quer dizer, como é que você cuida disso? Né? Por isso que tem a questão que é real dos piratas do Rio. E aí que vem o narcotráfico. O que ele faz? Ele alicia essas pessoas ribeirinhos para dar o controle, né, para ter informações. Então é um processo. Se você não tomar conta agora, você vai chegar numa situação de fato lá na frente que é difícil reverter. É como eles obviamente têm muito dinheiro, poder, então eles usam esse dinheiro para poder trazer essas pessoas para o lado deles. Poder, dinheiro, e numa comunidade, numa sociedade extremamente pobre e carente, entendeu? Então, entre o Estado não consegue dar esse suporte, então quem dá o narcotráfico, eu tenho proteção, certo? O que era o trabalho que pouca gente fala do Bruno? Era convencer as tribos e também as comunidades ribeirinhas de não aderir ao narcotráfico. Mas, gente, morrendo de fome, então, passando pela miséria. Por isso talvez, talvez aqui, por intermédio do seu podcast, a gente pode esclarecer uma coisa que vai todo mundo ouvir. É a grande realidade, gente. O narcotráfico nessas regiões é muito pesado, muito organizado e muito sedutor. Né? Ô César, é assim, eu pelo menos tenho uma visão que o PCC eles tomou uma dimensão tão grande que eu acho que as pessoas não têm nem ideia do que é isso. Há mais ou menos uns 10 anos, eu me lembro de ter lido um estudo muito, muito apurado, assim, que dizia que o PCC já era a 7ª maior empresa do Brasil. Essa matéria sai mais ou menos no mandato do Lula, numa época que a gente estava muito bem, e você se recorda que nessa época as empresas automotivas estavam ganhando rios de dinheiro. Foi provavelmente a melhor época em termos de venda dessas empresas. E o PCC já era maior que a Volkswagen, que era a empresa que mais vendia carro no Brasil naquela época. E hoje a gente sabe que o PCC ele transcendeu o próprio Brasil. Sim. Ele tem presença em muitos outros países. Dizem que 35 países, né? Bem Olha instalados. Que loucura, né? Na América do Sul inteira, né? O PCC domina praticamente toda a nossa divisa. Então você pega desde lá de São Gabriel da Cachoeira, que é lá no extremo noroeste do Brasil, descendo ali Tabatinga, vai Guajará-Mirim, baixa para lá para Rondônia e descendo aqui Paraguai, mesmo no Uruguai, tudo dominado pelo crime organizado.